Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Agora a aula é sobre as entradas e saídas do microcontrolador. Vamos usar a interface de hardware, vamos ver um pouco sobre a configuração de pinos, os modos de impedância e as topologias de saída também, certo? Então vamos começar aqui. Certo, vamos começar aqui falando sobre GPIOs. GPIOs é uma sigla que na realidade se refere a General Purpose Input Output, ou seja, GPIOs são pinos que nós temos disponíveis nos nossos microcontroladores de propósito geral. São pinos para entrada de algum sensor, ou então de saída mesmo, que se eu for ligar um LED, se eu for apagar um LED, enfim. Ele serve para você realmente interagir com o mundo externo, né? É a fronteira física entre a lógica digital, interna ali da CPU, como é que ela está trabalhando, e o mundo externo, com a parte analógica, os ruídos e atuadores. O comportamento elétrico de cada pino é configurado dinamicamente via software. Então, através do próprio software é possível mudar o valor desses pinos, né? Por exemplo, se eu configuro meu GPIO para saída, ou seja, ele vai atuar no mundo externo com algum valor 1 ou 0, eu posso definir isso a qualquer momento no meu código que o valor agora vai ser 1. Então, vai ter lá a saída em nível lógico alto, na tensão alta. Já se eu posso colocar também para 0 e assim por diante. Esse controle de baixo nível ele é realizado principalmente por registradores específicos lá dentro do meu microcontrolador, da minha CPU. Então, por exemplo, para alterar o comportamento do GPIO num Arduino Nano, eu vou utilizar o registrador DDR. Já no caso no microcontrolador da SP32, eu vou utilizar um registrador de multiplexação e assim vai. São geralmente registradores que atuam nesse tipo de configuração, certo? Então vamos passar aqui. Quando o pino ele é configurado como entrada, a CPU ela desativa o circuito de saída e o pino entra em um estado de alta impedância. O que é esse estado de alta impedância? Alta impedância é quando o pino ele tem uma resistência altíssima. O pino lá dentro, internamente, ele tem uma resistência, está aberto, é um circuito aberto com uma resistência altíssima na casa de mega ohms, por exemplo. E o que acontece quando esse pino está nesse estado de alta impedância? Acontece um efeito antena, né? O pino, ele, como não está conectado a nada, ele não lê zero, né? Ele não lê GND. Ele atua como uma antena, realmente. Ele capta os ruídos eletromagnéticos do ambiente, como a frequência de 60 Hz da rede elétrica, por exemplo. E aí a leitura da CPU flutuará aleatoriamente entre esses valores 0 e 1. Então, eu coloquei até aqui na imagem que se eu colocar meu pino nesse estado de alta impedância, ele vai produzir mais ou menos esses valores aqui. Vai ficar flutuando entre 0 e 1 e não vai ter nenhum padrão realmente, porque ele vai estar pegando interferência do ambiente. Mas existem maneiras de proteger esse circuito para que ele não fique capturando ruídos aleatórios do ambiente. Então, como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso da seguinte forma. Podemos estabilizar a entrada do sinal com a técnica de pull-up e pull-down. Um resistor de pull-up ele serve para resolver o estado flutuante em que a gente conecta um resistor entre o pino e a tensão de alimentação. Então, eu coloquei aqui na imagem, né? Aqui é a configuração de pull-up. Digamos que o pino do nosso microcontrolador é definido como entrada. Ele está desconectado. Ele não está conectado a essa parte aqui. Como nós já vimos, se ele não estiver conectado a nada e ele estiver configurado como entrada, ele vai receber ruído, certo? Do ambiente. Porém, eu posso conectar ele nesse mini circuitozinho aqui, que aqui eu tenho o quê? Tem um VCC, ou seja, tensão alta, nível lógico alto, tem um resistor aqui e tem um botão aqui, certo? O botão é só para mudar os valores em si. Aí o que acontece, né? De acordo com a lógica elétrica, nós sabemos que quando o botão ele não está pressionado, esse valor lido aqui no pino, ele lê VCC. Porque ele é o único caminho possível da corrente elétrica é por esse caminho, né? VCC passa pelo resistor e vai para o pino. Então, o valor que está sendo lido aqui, ele é o próprio valor do VCC, nível lógico alto. Então, você percebe que eu deixo o pino em um estado fixo, o estado 1, o estado
nível alto, em vez de ter ruídos aleatórios e variações de tensão inapropriadas no nosso circuito. Então, nesse caso aqui, se eu quiser mudar para zero, eu só clicaria no botão, esse circuito aqui estaria fechado. Como esse circuito não tem resistor, o zero vai estar conectado diretamente aqui ao pino, e aí sim ele baixa para nível lógico baixo. E já no resistor de pull down, nós temos a lógica inversa. Nós temos aqui justamente o contrário em relação à posição dos sinais. Nós percebemos aqui que o resistor aqui, ele está aqui próximo do GND agora. Então o pino conectado, o único caminho possível da corrente é por aqui, né? É o único circuito conectado quando o botão não está pressionado. Então o pino vai ser lido, normalmente o pino vai ser lido zero nesse lugar. Então não vai ter ruído, mais uma vez não vai ter ruído eletromagnético, interferência do ambiente. Mas ele vai ficar lendo zero sempre, a não ser que eu clique no botão. E aí sim, o caminho aqui está livre, sem nenhum resistor, para o meu pino ler o VCC, né? Nível lógico alto. E um detalhe é que a maioria, como botei aqui embaixo, a maioria dos MCUs, né? Que são os microcontroladores, eles possuem pull-ups internos ativáveis via software. Ou seja, em vez de sempre que eu quiser esse comportamento, né? Que é um comportamento muito bom, um comportamento ideal, né? A tensão ficar estável, eu teria que colocar um resistor. Só que, como isso é um comportamento muito útil já para circuitos e sistemas embarcados em geral, esse resistor geralmente vem como uma opção lá dentro do microcontrolador para você ativar via software. Então, é algo que facilita bastante aí o uso do sistema. Então, nós já vimos como é que é o mecanismo quando o GPIO está definido como um pino de entrada. Ou seja, o que é a entrada no meu circuito anterior? O que é a entrada no meu circuito anterior? A entrada é o que eu defino a partir do botão. Se o botão aqui nesse caso não tiver pressionado, a entrada é 1. O circuito, o microcontrolador que está aqui desse lado, ele lê 1. Se eu clicar no botão, é um valor de entrada, eu estou fornecendo como entrada esse valor a partir do clicar no botão, o pino vai para zero. E o contrário acontece aqui. Então, eu já defini como é que acontece a lógica de entrada nesses GPIOs, mas como é que seria a lógica para a saída? Bem, a saída em si, quando o pino ele é configurado como saída, um output, a CPU ela ativa um estágio de transistores de potência internos lá do microcontrolador para fornecer ou drenar corrente para alguns periféricos externos. Existem duas topologias principais, a gente vai estar vendo rapidamente aqui elas, e como é que elas funcionam assim no quesito geral. A primeira delas é a topologia push-pull, que é a que está descrita aqui. E como é que ela funciona? Basicamente, ela é formada por um par de complementar de transistores internos. Então está aqui a representação dos dois transistores, o transistor superior PMOS e um transistor inferior NMOS. Geralmente o PMOS ele é ligado ao VCC e o NMOS ele é ligado ao GND. Então a mecânica que funciona internamente é mais ou menos a seguinte. Para enviar nível lógico 1, o transistor superior, no caso é esse daqui, né, o PMOS, ele liga e empurra a corrente do VCC para o pino externo. Então aqui ignore aqui que eles estão ligados entre si, mas imagine aqui que essas setas estão aqui e aqui tem o meu pino externo. Quando eu quero nível lógico alto, isso aqui liga no meu pino, certo? Através do transistor PMOS, que está conectado ao VCC, então permite passar VCC por aqui. E se eu quero o contrário, né, para enviar o nível lógico zero, o transistor inferior, que é esse aqui, o NMOS, ele liga e a corrente do pino externo vai agora para o GND. E essa conexão aqui não existiria mais, certo? É bem simples de entender, assim, no geral. Eu não vou trazer exatamente a lógica de transistores e como é que eles funcionam exatamente, mas basicamente um transistor que está conectado em VCC se liga quando quer um, e outro transistor que está conectado em GND se liga quando você quer zero, certo? Na sua saída, né? Como você definiu lá no seu código. Então tá aqui a explicação aqui embaixo, né? Um pouco resumida do que acontece. Certo, só que existe um risco operacional na topologia push-pull, que é o seguinte, basicamente, a gente nunca deve ligar dois pinos que são configurados como push-pull no mesmo fio.
né? Se eu tenho um pino A e ele está em push-pull e ele envia VCC, né? Envia nível lógico 1. E eu tenho outro pino que ele é um pino B, ele envia GND, né? Eu botei ele para nível lógico 0 para enviar GND. Se eu ligar um com o outro, né? Um com um fio assim diretamente entre eles, vai ocorrer um curto-circuito, né? Eu tenho um VCC diretamente ligado no GND e isso aí a corrente tende a ser infinita e isso aí vai queimar os transistores de ambos os pinos. Então isso aí é um problema que realmente ele não pode acontecer e realmente o projetista tem que ficar atento a isso. Porque, em geral, os microcontroladores não têm uma proteção específica para isso. Então, se ele tiver nessa configuração, nessa topologia de push-pull, e isso aí acontecer, ocorre aí a queima instantânea e irreversível dos transistores de potência dos dois pinos. Pronto, já vimos um tipo de topologia, que é a push-pull. Agora vamos para uma topologia um pouco mais elaborada, digamos assim, e é utilizada em alguns canais de comunicação também. Então a topologia Open Drain, como já vem falando aqui, é de dreno aberto. E o que acontece nessa topologia? O transistor superior PMOS, que a gente tinha na topologia anterior, ele é removido do circuito. Então veja aí que na imagem eu coloquei já ele meio que removido aqui, meio apagado. E resta apenas o transistor inferior, o NMOS. Né? O NMOS está aqui, ainda está conectado e está conectado em GND. Beleza? Conectado em GND aqui, tudo certo. Para enviar nível lógico 0 para a saída é muito simples, a mesma ideia. O transistor ele liga, o transistor de baixo aqui ele liga, se conecta aqui no pino. Então o pino ele recebe GND, né? Drena corrente normalmente. Só que para enviar nível lógico 1, nós não temos mais o transistor de cima. Mas o que acontece? O pino ele não envia VCC, ele simplesmente fica em alta impedância, ou seja, desconectado. Como ele fica desconectado, né, não tem mais nada aqui nesse caminho, né, também não está conectado aqui, é claro, eu tenho que ter alguma coisa externa ao meu microcontrolador, né, meu microcontrolador está daqui para cá, né, isso aqui é interno ao meu microcontrolador, daqui para cá ele já está externo, tem que ter algo externo que puxe o pino para cima, né, puxe o pino para o nível lógico alto. E a solução é realmente utilizar um resistor de pull-up, que a gente viu ali como é que funciona. Pull-up quer dizer que ele já puxa, né, já coloca para cima o valor da tensão. Então, perceba aqui que até na questão do circuito ela faz sentido. Se eu não tenho o pino conectado aqui, e muito menos aqui, que não existe, esse pino aqui de leitura, ele vai estar, o único caminho possível é ele vir para cá, e ele tá lendo o VCC, que é o nível lógico alto. Se o transistor aqui NMOS ele tiver conectado, né? Esse transistor NMOS aqui tiver conectado, ele liga em 0, né? E como é um caminho aqui totalmente sem resistor, ele tem prioridade aqui e lê 0 no pino também. Um comparativo das topologias, um pequeno comparativo aqui. Por exemplo, na push-pull nós temos um par complementar de transistores. Na topologia Open Drain nós temos apenas o inferior NMOS. Aqui a geração do nível 1 é ativa, aqui a geração do nível 1 é passiva, né? É uma alta impedância, mas o nível 1 vem através de um pull-up externo. E assim por diante. Aqui tem um pequeno resumo do que acontece. Até tem a aplicação primária, né? Essa topologia push-pull ela é útil para acionamento de LEDs, relés e sinais diretos. E a topologia Open Drain é muito útil para barramentos de comunicação compartilhados. Um exemplo disso é o barramento I2C. O barramento I2C, a sua configuração, ele exige a topologia Open Drain. Então, o que acontece? Essa configuração de Open Drain, ela atua, né, no I2C, onde múltiplos chips eles compartilham o mesmo fio de dados. Né? A gente ainda vai passar por esse tipo de comunicação I2C, mas basicamente o I2C ele precisa de duas linhas de comunicação, as linhas SDA e SCL, e essas linhas de comunicação elas são compartilhadas em diversos dispositivos. Então o I2C, o tipo de comunicação, ele pode se comunicar com vários dispositivos sem nenhum problema nas mesmas linhas de comunicação. Porém ele precisa dessa topologia Open Drain justamente para não entrar em conflito, né? Como os pinos Open Drain só conseguem puxar para GND, muitos componentes podem ser ligados juntos de uma forma segura
porque se dois componentes tentarem falar ao mesmo tempo, um enviando 1 e outro enviando 0, o GND ele vence a disputa elétrica e o curto-circuito é evitado. Então, é bem útil essa OpenDrain. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o protocolo I2C e eu acredito que essa parte aqui vai ficar um pouco mais clara para o entendimento de vocês. Aqui, por exemplo, né, só para dar um exemplo, um contexto, nós temos aqui um microcontrolador, que ele é o mestre da comunicação, e nós temos dois dispositivos escravos, que tem um display OLED e um sensor qualquer aqui, que utiliza essa comunicação aqui compartilhada, certo? O mesh deve enviar as informações, o escravo também manda informações, e a responsabilidade do OpenDrain é justamente ajudar para saber quem tem prioridade sobre quem, na hora da fala, né, do sensor, ou da escuta também. Então, é um protocolo bem importante que atua aí junto com o OpenDrain e que depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhes.